Olá, queridos ouvintes, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Paz na Melhor Idade. Hoje eu vou contar uma história de superação, sobre uma mulher que descobriu, quase por acaso, que a vida que ela protegia com tanto carinho já não existia havia muito tempo. É uma história sobre paciência, sobre limites e sobre o dia em que alguém decide, finalmente, parar de se diminuir para caber na vida dos outros. Fiquem até o final, porque o final vale a pena. Meu nome é Marina Almeida Ferreira. Na época desta história, eu tinha 41 anos e trabalhava como gerente financeira de uma rede de materiais de construção em Fortaleza, no Ceará. Estava casada havia 13 anos com Rodrigo Cavalcante, diretor comercial de uma imobiliária chamada Litoral Prime, uma das maiores da orla da cidade. Era uma terça-feira comum. Eu estava na minha sala, de frente para 2 monitores cheios de planilhas, quando o celular vibrou em cima da mesa. Na tela, o nome Denise, uma antiga colega da faculdade de contabilidade que eu via talvez 2 vezes por ano, numa reunião de ex-alunos ou outra. Não era o tipo de pessoa que me ligava sem motivo. Marina, é a Denise. Será que eu deveria ligar mesmo? A voz dela veio hesitante, cheia de pausas. Coloquei a caneta sobre a mesa. Pode falar, Denise. O que houve? Eu tô numa cafeteria aqui perto do escritório da Litoral Prime, e o Rodrigo tá aqui também. Só que não parece reunião de trabalho. Fiquei em silêncio por um segundo. Não era a primeira vez que alguém me trazia esse tipo de informação, mas era a primeira vez que vinha de alguém tão distante da minha vida cotidiana, alguém sem motivo nenhum para inventar drama. Como assim? Não parece reunião de trabalho. Ele tá com uma menina jovem. Conversa muito próxima. Não sei. Achei estranho. Não perguntei se a mulher era bonita. Não perguntei o nome dela, nem há quanto tempo aquilo vinha acontecendo. Fiz a única pergunta que realmente importava. Qual é o endereço da cafeteria? Ela me passou o nome um lugar chamado Grão e Sal, numa rua paralela à avenida principal, perto do prédio onde ficava o escritório do Rodrigo. Agradeci, desliguei e fiquei alguns segundos olhando para a tela preta do celular. Se aquilo tivesse acontecido 5 anos antes, talvez minhas mãos tivessem tremido. Talvez eu tivesse ligado para o Rodrigo na mesma hora, perguntando onde ele estava, e escutado ele inventar alguma explicação convincente, do jeito que ele sempre soube fazer. Mas naquela manhã de terça-feira, dentro da minha bolsa, guardado num envelope pardo, já estava um conjunto de papéis que eu vinha preparando havia 2 meses. Não era um envelope preparado por causa de um flagrante. Era fruto de uma decisão que eu já tinha tomado bem antes daquele telefonema. Para entender por que aquele envelope já existia, preciso voltar um pouco no tempo. Eu conheci Rodrigo Cavalcante quando tinha 27 anos, numa festa de aniversário de um primo distante. Ele tinha acabado de começar como corretor júnior numa imobiliária pequena, dirigia um carro velho, ainda pagando as parcelas, e tinha aquele tipo de simpatia que conquista qualquer sala em 5 minutos. Conversamos a noite inteira sobre nada, sobre praia, sobre música, sobre os planos dele de um dia ter a própria carteira de clientes VIP. Eu achei graça daquele otimismo todo. Namoramos 3 anos antes de casar. Nesse período, Rodrigo trabalhou duro, subiu de cargo, trocou de imobiliária 2 vezes, sempre em busca de comissões melhores. Era esforçado, isso eu nunca neguei. Às vezes chegava em casa passando das 10 da noite, ainda com o paletó por cima do ombro, cheirando a carro alugado e perfume de sala de espera, e trazia para mim uma caixa de doces ou um copo de café gelado, dizendo desculpa o atraso, o cliente só fechou agora. Nos primeiros anos de casamento, eu não desconfiava de nada. Rodrigo tinha um talento genuíno para vendas, e boa parte da vida social dele girava em torno de clientes, jantares de negócios, eventos de lançamento de empreendimentos. Era natural que ele estivesse sempre cercado de gente nova. O primeiro sinal de alerta veio no 7º ano de casamento. Encontrei, sem querer, uma sequência de mensagens no notebook dele que ele tinha esquecido aberto, trocadas com uma corretora júnior da equipe. Não eram mensagens explícitas, mas tinham um tom que ultrapassava qualquer relação profissional.
Elogios sobre roupa, emojis de coração, queria muito te ver fora do trabalho. Confrontei ele naquela noite. Rodrigo pediu desculpas, disse que tinha se empolgado, que trabalhava sob pressão o tempo todo e às vezes falava mais do que devia com as pessoas da equipe. Prometeu que aquilo não significava nada. E acreditei. Ou melhor, escolhi acreditar, porque na época eu ainda pensava que casamento se constrói com paciência e que brigar por ciúme era, de certa forma, uma fraqueza minha. O segundo sinal veio 3 anos depois, com outra funcionária. Dessa vez ele não pediu desculpas, virou o jogo contra mim. Marina, você vive desconfiando de tudo? Isso cansa. Eu trabalho. Não sou monge. É claro que converso com mulheres no ambiente de trabalho. Engoli aquilo também. Existe um ditado antigo que diz que panela que ferve demais transborda. Eu achava que uma esposa que sabe recuar mantém a paz da casa. Achava que ceder era sinônimo de maturidade. Só fui perceber, com o tempo, que eu era a única recuando, enquanto ele continuava avançando cada vez mais os limites. Foi nesse contexto, depois de anos de recuos silenciosos, que decidi, sozinha, sem avisar ninguém, procurar um advogado e preparar os papéis do divórcio. Não decidi aquilo num momento de raiva. Decidi num domingo qualquer, olhando para ele dormindo no sofá depois de um jantar em que ele mal tinha me dirigido a palavra, e pensando, eu não quero mais viver esperando a próxima desculpa. Foi assim que, 2 meses antes daquela ligação da Denise, o envelope pardo já estava pronto, guardado na gaveta do meu escritório em casa, esperando o momento certo ou talvez esperando eu mesma juntar coragem. Peguei o carro sem avisar ninguém. Não liguei pro Rodrigo, não mandei mensagem perguntando onde ele estava. Eu já sabia. Queria apenas, com meus próprios olhos, ver até onde aquilo tinha ido. A cafeteria Grão e Sal ficava numa esquina tranquila, com fachada de vidro e mesas de madeira clara. Estacionei do outro lado da rua e fiquei alguns segundos olhando para dentro antes de entrar. Reconheci Rodrigo quase imediatamente, sentado num canto mais reservado, perto da parede de vidro, de terno azul marinho, o mesmo que ele tinha vestido naquela manhã. De frente para ele estava uma mulher jovem, cabelo preso num coque baixo, blazer bege. Eu a conhecia, Camila Duarte, 27 anos, contratada havia menos de 1 ano para a equipe de vendas da Litoral Prime. Já tinha visto o nome dela em relatórios de comissão que Rodrigo às vezes deixava espalhados pela mesa de casa. Sobre a mesa deles, 2 copos de café, uma pasta de projeto imobiliário aberta. Aos pés da cadeira de Camila, uma bolsa de grife marrom. Reconheci a bolsa na hora. 3 dias antes, eu tinha visto exatamente aquela peça no porta-malas do carro de Rodrigo, embrulhada em papel de presente. Quando perguntei isso é para quem, ele fechou o porta-malas rápido demais e respondeu: é presente para uma cliente importante, fechamos um contrato grande. A empresa tem que cuidar bem de quem traz resultado. Eu não questionei mais. Agora, o presente para a cliente estava ali, do lado da cadeira de uma funcionária da própria equipe dele. Mas o que realmente me fez parar de vez não foi a bolsa. Foi a mão de Rodrigo, pousada sobre a mão de Camila, em cima da mesa. Ela me viu primeiro. O rosto dela ficou pálido na hora, e ela puxou a mão de volta rapidamente. Rodrigo seguiu o olhar dela. Ao me ver, quase derrubou a cadeira ao se levantar. Marina. Caminhei até a mesa com calma. Ele olhou em volta, baixando a voz, meio sem graça com os outros clientes da cafeteria olhando. O que você tá fazendo aqui? Puxei a cadeira vazia que sobrava e sentei. Achou que eu vim pedir mais um café? Camila estava visivelmente sem jeito, olhando para os 2 de nós, sem saber se devia falar algo. Camila, falei, olhando direto para ela, num tom calmo, sem gritar, pode voltar pro escritório. Eu não tenho nada para tratar com você. Talvez ela estivesse se preparando mentalmente para ser humilhada ali mesmo, na frente de todo mundo. Mas quem tinha se casado comigo, quem tinha prometido fidelidade, era Rodrigo, não ela. Eu não tinha nenhum interesse em brigar por um homem com uma mulher 10 anos mais nova do que eu. Camila pegou a bolsa e se levantou.
E antes de sair olhou para Rodrigo como se esperasse que ele dissesse alguma coisa, a defendesse, pedisse para ela ficar. Ele não disse nada. Ela saiu quase correndo, cabeça baixa. Rodrigo sentou-se de novo, e a primeira frase que ele soltou foi exatamente a que eu já esperava. Isso não é o que parece. Abri minha bolsa. Peguei um envelope pardo e coloquei no centro da mesa, entre os 2 copos de café. Essa frase você já usou demais, Rodrigo. Já não serve mais. Ele olhou a primeira página do envelope e o rosto dele mudou completamente. Pedido de divórcio? A voz saiu mais alta do que ele pretendia, e alguns clientes ao redor viraram a cabeça. Ele baixou o tom. Desde quando você prepara isso? Tempo suficiente para eu não precisar chorar hoje. Ele empurrou o envelope de leve para longe, tentando recuperar o controle da conversa. Você tá fazendo drama por causa de uma mão na mesa. Não é sobre uma mão, Rodrigo. É sobre ouvir a mesma desculpa pela 4ª vez em 3 anos. Primeiro foram as mensagens. Depois você me disse que eu era paranoica por desconfiar. Agora eu vejo com meus próprios olhos. E mesmo assim você ainda vai me dizer que não é o que parece. Ele ficou em silêncio por um momento, os olhos fixos na mesa. Depois pegou o envelope, folheou algumas páginas, tentando parecer que estava analisando os termos com frieza, mas as mãos dele tremiam levemente. Não temos filhos, falou, num tom mais controlado. As questões financeiras básicas já estão resolvidas entre a gente. E o apartamento onde a gente mora não entra na partilha. Fez uma pausa e me olhou com um misto de raiva e desprezo. Você acha que vai ser feliz sozinha? Com 41 anos, começando tudo do zero. Eu não sei se vou ser mais feliz, respondi, sem alterar a voz. Mas eu sei que continuar assim, do jeito que a gente vive, não faz mais sentido para mim. Ele me olhou por um bom tempo, como se estivesse esperando que eu voltasse atrás, que eu chorasse, implorasse, dissesse que estava exagerando. Quando percebeu que eu não ia fazer nada disso, pegou a caneta que trazia no bolso do paletó e assinou, rápido, quase com raiva, como se aquilo fosse uma prova de que ele estava certo o tempo todo, que eu era mesmo dramática demais e que ele estava apenas cedendo para me agradar. Guardei os papéis de volta na bolsa. Ele se levantou, ajeitou o paletó, mas antes de ir embora virou-se mais uma vez. Só uma coisa, Marina. Minha mãe ainda mora nesse apartamento. Ela tá com quase 70 anos. Não bota ela no meio disso. Ergui os olhos, encarando ele. Esse apartamento nunca foi seu, Rodrigo. Muito menos da sua mãe. Ele franziu a testa, como se aquela frase fosse absurda, e saiu da cafeteria sem responder. Fiquei sentada mais alguns minutos, sozinha, olhando o copo de café pela metade que Camila tinha deixado. Tinha uma marca leve de batom na borda. Estranhamente, eu não sentia a dor que imaginei que sentiria num momento como aquele. Sentia apenas cansaço, o tipo de cansaço que só vem depois de um esforço enorme, sustentado por anos, finalmente chegando ao fim. Para entender por que eu tinha tanta certeza sobre a propriedade do imóvel, preciso contar uma parte da minha própria história, de antes mesmo de conhecer Rodrigo. O apartamento onde morávamos, uma cobertura duplex de 220 metros quadrados, com vista para o mar, num dos bairros mais valorizados de Fortaleza, havia sido comprado por mim, sozinha, quando eu tinha 24 anos, ainda solteira. Meus pais me ajudaram com parte da entrada, mas o financiamento e as parcelas seguintes foram todas pagas com o meu próprio salário, ao longo de 6 anos, enquanto eu trabalhava como analista financeira júnior numa empresa de logística. Meu pai, um homem de poucas palavras, mas de conselhos certeiros, sempre insistiu que documentos deviam ficar claros, mesmo entre pessoas que se amam. Filha, ele me disse, no dia em que peguei as chaves do apartamento quitado, guarda bem essa escritura. Um dia você casa, e o marido pode ser um santo, mas documento não é sobre confiança, é sobre clareza. Amor não se mede em nome de cartório. Na época, eu ri. Achei graça daquele jeito precavido dele. Pai, você se preocupa demais. Ele só respondeu. Gente mais velha come mais arroz que você come feijão.
minha filha. Às vezes a preocupação exagerada de hoje evita a dor de cabeça enorme de amanhã. 4 anos depois de comprar o apartamento, e portanto, 4 anos antes de me casar com Rodrigo, eu já tinha a escritura definitiva, registrada em cartório, só no meu nome. Quando nos casamos, adotamos comunhão parcial de bens, o que significava, na prática, que aquele imóvel específico, adquirido antes do casamento, continuava sendo exclusivamente meu. Nos primeiros anos de casamento, isso nunca foi um problema, porque nunca foi um assunto. Rodrigo se mudou para lá comigo, contribuía com as despesas do dia a dia, ajudava a pagar contas, reformas pequenas, manutenção. Dividíamos a vida ali dentro como se fosse nossa casa, e eu jamais trouxe à tona quem estava no papel porque não parecia importar. 2 anos depois do casamento, a mãe de Rodrigo, Dona Lúcia, começou a passar temporadas cada vez mais longas conosco, alegando que a casa dela sozinha ficava grande e vazia depois que o marido faleceu. As temporadas viraram meses, os meses viraram anos, e no fim, sem que ninguém formalizasse nada, Dona Lúcia simplesmente passou a morar ali definitivamente, ocupando o quarto de hóspedes do primeiro andar. No começo, ela mesma dizia: "Eu só vou ficar na casa de vocês um tempinho, até resolver minha vida." Eu nunca imaginei que, anos depois, aquelas mesmas palavras "casa de vocês" se transformariam em algo que a própria Dona Lúcia passaria a considerar, verdadeiramente, a casa dela. Na tarde do mesmo dia em que Rodrigo assinou os papéis, voltei para o escritório. Terminei o expediente. Normalmente havia um fechamento de balancete que não podia esperar. No fim da tarde, desci ao estacionamento subterrâneo do prédio da empresa antes de ir para casa. Liguei para Cláudio, um corretor que eu conhecia havia anos, desde os tempos em que ele ainda trabalhava como assistente numa imobiliária pequena, antes de abrir a própria carteira de clientes. Ele atendeu no segundo toque, animado como sempre. "Marina, já tô pensando que hoje você vai me perguntar de novo sobre preço de metro quadrado na aldeota." "Cláudio, eu preciso que você venda um imóvel para mim." "Qual imóvel?" "O apartamento onde eu moro." Do outro lado da linha, um silêncio de alguns segundos. "Você tá falando sério?" "Totalmente." "Marina, esse imóvel é grande, é valioso, localização premium. Não é tipo carro que você decide vender do dia para noite. Você já pensou bem. Eu só preciso que você encontre comprador e se comece as negociações. Ainda não vou assinar transferência nenhuma agora, mas eu quero o processo em andamento o quanto antes." Aconteceu alguma coisa na família. Olhei pelo para-brisa, o movimento do estacionamento passando devagar diante de mim. "O que aconteceu comigo? Eu resolvo sozinha, Cláudio. Você me ajuda a encontrar compradores." Ele suspirou, mas no fundo eu sabia que ele confiava em mim o bastante para não insistir demais. "Tá bom. Mas deixa eu te perguntar de novo, pela última vez, você tem certeza?" Lembrei da frase que Rodrigo tinha me dito naquela manhã, na cafeteria. Asterisco, minha mãe ainda mora nesse apartamento. Star. 13 anos como esposa. 9 anos abrindo a porta para a sogra morar junto. Talvez a minha própria paciência tivesse durado tanto tempo que a família inteira dele esqueceu um detalhe muito simples. "Tenho certeza", respondi, apertando o celular contra o ouvido. "Combinado então", ele disse. "No fim, amanhã já vou providenciar as fotos e a papelada." No dia seguinte, uma placa de "Vende-se cobertura de luxo, vista mar" foi instalada na entrada principal do prédio, bem visível para quem entrasse ou saísse pela portaria. Eu ainda estava no elevador social, voltando de uma reunião externa, quando ouvi um alvoroço vindo lá de baixo. Dona Lúcia estava chegando da feira. Como fazia quase todas as manhãs, ela gostava de caminhar até o mercadinho do bairro, comprar verdura fresca, um pedaço de peixe ou frango para o almoço. Naquele dia, trazia na mão uma sacola com folhas verdes, alguns tomates e um pacote de queijo coalho. Ao passar pela entrada, ela parou de frente para a placa recém-instalada. Um funcionário da imobiliária estava terminando de fixar o suporte. "Quem autorizou vocês a colocar isso aqui?" A voz dela saiu firme, apontando para a placa. O rapaz da imobiliária, sem jeito,
Começou a gaguejar uma explicação, mas nem terminou a frase. Dona Lúcia já tinha colocado a sacola de compras no banco da portaria e ido puxar a placa com as próprias mãos. Colocaram na entrada errada. Esse apartamento não tá à venda. Eu tinha acabado de sair do elevador e presenciei a cena. A senhora não errou o endereço, Dona Lúcia. Ela se virou de repente, olhos arregalados. O que você disse? Fui eu que pedi para colocarem. Você chamou eles. Chamei. Ela apontou para a placa, quase sem conseguir formular direito a frase, de tão indignada. Essa placa de venda foi você que mandou colocar? Sim, Dona Lúcia. O rosto dela mudou completamente de surpresa para uma raiva contida, tremendo. O funcionário da imobiliária, percebendo a tensão crescendo, pediu licença educadamente e se afastou para esperar do lado de fora. Dona Lúcia caminhou depressa até a sala de estar do apartamento. Segui atrás dela. Assim que passou pela porta, virou-se novamente. Marina, o que você está fazendo? Puxei uma cadeira e sentei. Com calma. Estou vendendo o apartamento, Dona Lúcia. Ela bateu a mão na mesa com força. Minha casa. E você vende sem falar com ninguém? Foi a primeira vez, em 9 anos de convivência sob o mesmo teto, que ela tinha erguido a voz assim comigo e a primeira vez, também, que usava a palavra minha com tanta convicção sobre um imóvel que, no papel, nunca tinha sido dela. Fiquei em silêncio por alguns segundos, não por medo, mas porque aquelas 2 palavras minha casa saíram da boca dela tão naturalmente, tão automaticamente, que ficou claro, na cabeça dela, havia muito tempo, aquilo já tinha se tornado uma verdade absoluta. Olhei direto para minha sogra. Esse apartamento nunca foi da senhora. A escritura está no meu nome desde 4 anos antes do meu casamento com o Rodrigo. Ela ficou paralisada, a mão ainda apoiada na mesa. Como assim? O que você está dizendo? Mantive a voz tranquila. Estou dizendo que esse apartamento é meu, patrimônio particular, comprado antes de eu me casar com seu filho. Meus pais me ajudaram. Eu paguei o financiamento durante anos, com o meu próprio salário. Ela sentou-se, ainda com a expressão de raiva, mas visivelmente abalada. Vocês são casados há 13 anos. Vocês moram aqui juntos, eu moro aqui também. Quantos aniversários, quantos almoços de família a gente já fez nessa sala? E agora você vem dizer que é tudo só seu? Não respondi com emoção. Fui até o escritório, peguei uma cópia da escritura e coloquei diante dela, ao lado de uma cópia da certidão de casamento. Olha a data de registro aqui, Dona Lúcia. Ela pegou o papel, apertando os olhos para ler. E aqui continuei, apontando para a segunda folha a data em que eu e o Rodrigo nos casamos. 4 anos de diferença. Ela olhou de um papel para o outro, várias vezes. Talvez, no fundo, ela nunca tivesse esquecido completamente que o apartamento era originalmente meu, só que, ao longo de 9 anos, ninguém nunca precisou tocar naquele assunto. E eu mesma nunca tinha trazido a documentação à tona, porque, quando aceitei que ela viesse morar conosco, eu a considerava família de verdade, não uma hóspede permanente. Mas gentileza sustentada por tempo demais, sem limites claros, às vezes faz as pessoas esquecerem que estão sendo acolhidas e passam a acreditar que têm direito adquirido. Ela bateu o papel de volta na mesa. E daí? Você é a esposa do meu filho, ele mora aqui há 13 anos, eu moro aqui há 9. Você decide vender e nem pergunta para ninguém. Estou colocando à venda e buscando compradores, respondi. Ainda não assinei transferência nenhuma. Que diferença faz? Faz diferença. Sim. Mãe, a palavra escapou por hábito, mesmo àquela altura. A senhora acha que eu quero usar esse apartamento para pressionar o Rodrigo? É isso? Ela riu, um riso amargo. Você não acha que eu vou vender meu próprio patrimônio só para pressionar seu filho? Acha? Por que mais você faria isso? Vocês brigaram ontem. Encarei ela. Não foi briga, Dona Lúcia. A gente assinou os papéis do divórcio. Os olhos dela se arregalaram. O quê? Parecia que Rodrigo ainda não tinha contado nada para ela. Sem pedir licença,
Ela pegou o celular do bolso do avental e ligou pro filho, colocando no viva voz. Rodrigo atendeu rápido. Mãe, tudo bem? Você e sua esposa assinaram divórcio de verdade? A voz dela saiu quase num grito. Um silêncio do outro lado. Assinamos, sim. E por que você não me contou nada? Eu tava ocupado, mãe. Ocupado com o quê? Que deixou ela pendurar placa de venda lá fora. Rodrigo, imediatamente alarmado, perguntou. Ela colocou placa mesmo. Claro que colocou. Dona Lúcia respondeu, sem me dar chance de falar. E ainda trouxe papel dizendo que a casa é dela, registrada antes de casar com você. A voz de Rodrigo mudou completamente de tom. Mãe, não assina nada, não concorda com nada. Eu vou para aí agora e a gente conversa. Levantei a voz o suficiente para que ele ouvisse. Ninguém precisa que a sua mãe assine nada. Do outro lado, silêncio absoluto por um instante. Depois, Rodrigo voltou a falar. Marina, tira essa placa daí. Eu chego e a gente conversa direito. Eu não tenho nada para conversar sobre a venda, respondi, firme. Não complica mais as coisas do que já estão. Ele soltou um riso curto, sem humor nenhum. Quem tá complicando as coisas aqui? Tem certeza que sou eu? Ele não respondeu diretamente. Dona Lúcia interrompeu de novo. Filho, vem pra casa agora. Eu não aceito isso. Rodrigo disse que ia resolver e desligou. Dona Lúcia colocou o celular na mesa, virou-se para mim, respirando fundo. Fazendo isso, você tá praticamente botando eu na rua. Respirei devagar, antes de responder. Eu não expulsei a senhora hoje. Não pedi que a senhora saísse com as malas agora mesmo. Mas eu vou vender o apartamento e quando isso acontecer, a senhora vai ter que decidir onde morar. O Rodrigo é filho da senhora, tem trabalho, tem renda. Depois de tudo resolvido, é responsabilidade dele cuidar de um lugar para a senhora morar. Ela me olhou como se não conseguisse acreditar que aquelas palavras estavam saindo da minha boca. Você mudou. Talvez eu só tenha parado de fazer as coisas que todo mundo já tinha acostumado a achar que eu era obrigada a fazer. Dona Lúcia ficou calada por um bom tempo. Depois se levantou e caminhou até o portão principal, onde a placa ainda estava apoiada, esperando para ser fixada de vez. Achei que ela fosse arrancar de novo, mas dessa vez ela só ficou parada, olhando para a placa por um longo período, sem dizer nada. Fui até lá também. Ela não virou o rosto para mim. A voz dela saiu mais baixa do que antes. Você tá mesmo decidida a vender? Claro que ainda precisa aparecer comprador. Precisa passar por toda a papelada. Mas sim, a decisão de vender eu não vou voltar atrás. Ela apertou a alça da sacola de compras com força. Não vai pensando que, só porque tem um papel com seu nome, você pode fazer o que quiser. Eu só espero que, a partir de hoje, todo mundo se lembre de uma coisa, respondi, num tom calmo, mas firme. Documento no meu nome não é para ostentar. É para que fique claro quem tem o direito de decidir. Dona Lúcia me olhou por cima do ombro, os lábios apertados, sem responder. O funcionário da imobiliária, ainda esperando do lado de fora, perguntou, meio sem jeito. Dona Marina, a placa continua aqui? Olhei para minha sogra, e depois para a placa. Dona Lúcia não tentou arrancar de novo. Pegou a sacola de compras e entrou em casa, os passos visivelmente mais pesados do que quando tinha chegado da feira, algumas horas antes. Fiquei parada em frente ao portão, olhando a placa reposicionada, bem alinhada. Pela primeira vez em muitos anos, aquele apartamento deixava de ser chamado apenas de a nossa casa e voltava a ser reconhecido pelo que sempre tinha sido, desde o início, patrimônio meu. A partir daquele dia, o clima dentro de casa mudou completamente. Dona Lúcia parou de atravessar a sala para perguntar se eu já tinha comido, se eu ia voltar cedo do trabalho. Ela começou a fechar mais a porta do próprio quarto. Falava ao telefone num volume bem mais baixo do que o normal. Provavelmente com Bianca, a irmã de Rodrigo, ou com alguma amiga de longa data. Eu continuei indo trabalhar como sempre, mas toda vez que eu passava pela sala,
pelos corredores daquele apartamento onde eu tinha morado mais de uma década, uma frase antiga voltava à minha cabeça, algo que a própria Dona Lúcia tinha dito no primeiro dia em que se mudou para lá. Eu só vou ficar na casa de vocês. Naquele tempo, eu nunca imaginei que aquela frase, tão simples, se tornaria motivo de tanto desconforto anos depois. Naquele mesmo período, eu continuava trabalhando normalmente. Minha profissão me ensinou, desde cedo, a manter documentos organizados, comprovantes guardados, contratos revisados com cuidado. Talvez por isso eu tenha reagido com tanta frieza e tanta certeza diante de toda a confusão em casa. O apartamento tinha uma história simples. Meus pais tinham me ajudado com a entrada quando eu tinha 24 anos, ainda solteira e recém-formada. O restante do financiamento eu paguei sozinha, ao longo de 6 anos, com o salário do meu primeiro emprego como analista financeira. Foi um período difícil, cortei gastos, andei de ônibus por anos para economizar o valor do combustível, evitei viagens, tudo para conseguir quitar o imóvel antes dos 30. Quando finalmente recebi a escritura definitiva, registrada só no meu nome, meu pai me disse aquela frase que eu já mencionei antes. Documento tem que ficar claro, mesmo entre pessoas que se amam. Isso não tira o amor de ninguém. Anos depois, quando conheci Rodrigo, ele ainda era um corretor iniciante, longe da posição de diretor comercial que ocuparia mais tarde. Trabalhava muito, tinha ambição visível, e era exatamente esse tipo de determinação que me atraiu nele no início. Casamos 4 anos depois de eu ter comprado o apartamento. Na época, nem cogitamos alterar a titularidade do imóvel. Simplesmente passamos a morar juntos ali, e ele contribuía com parte das despesas do dia a dia, como qualquer casal faria. Durante os primeiros anos, tudo corria bem. Rodrigo foi subindo de cargo, mudou de imobiliária 2 vezes em busca de melhores comissões, até finalmente se estabelecer na Litoral Prime, onde se tornou diretor comercial de uma das filiais mais importantes da Orla. Foi justamente nesse período de ascensão profissional que os primeiros sinais de infidelidade começaram a aparecer, como se o sucesso, de alguma forma, tivesse alimentado nele a sensação de que podia ter tudo, sem limites, sem consequências. Na noite seguinte à confusão da placa, Bianca, a irmã mais nova de Rodrigo, que morava em outro bairro com o marido e os 2 filhos, apareceu no apartamento sem avisar, visivelmente nervosa. Ela entrou direto na sala, onde eu estava organizando alguns papéis do trabalho na mesa de jantar. Marina, a mamãe me ligou desesperada. É verdade que você está vendendo o apartamento? É verdade, Bianca. Ela cruzou os braços, o rosto tenso. Você não acha que está exagerando? Vou vender a casa de uma vez. Assim, do nada? Não foi do nada. Eu já vinha pensando nisso há meses. Meses? Ela repetiu, surpresa. Então você já sabia da separação antes de descobrir a Camila? Senny, eu já tinha os papéis prontos havia 2 meses, Bianca. O que aconteceu na cafeteria só confirmou o que eu já suspeitava. Ela ficou em silêncio por um instante, processando aquilo. Talvez, até aquele momento, ela ainda acreditasse que tudo aquilo era fruto de um momento de raiva, algo que se resolveria com o tempo. E a mamãe? Você vai simplesmente jogar ela na rua? Eu não joguei ninguém na rua, Bianca. Eu dei um prazo razoável para que todos se organizem. Mas o apartamento é meu, e eu decidi vender. Isso não muda. Ela balançou a cabeça, frustrada. Você sabe que ela não tem outro lugar para morar, né? O Rodrigo mora ali. Ela mora ali. Você sempre disse que ela era bem-vinda. E ela sempre foi bem-vinda. Interrompi, com calma. Bem-vinda, Bianca, não é o mesmo que dona. Eu recebi a sua mãe de portas abertas durante 9 anos. Cuidei dela quando ela ficou doente, levei ao médico várias vezes, comprei remédio, dei atenção. Isso eu nunca neguei fazer. Mas isso não transforma o apartamento na propriedade dela. Bianca sentou-se, ainda tensa, mas talvez um pouco mais calma depois de ouvir aquilo. Eu não quero brigar com você, Marina, mas nessa história, eu fico do lado da minha mãe. J'entends, respondi, sincèrement. Você é filha dela,
É natural que fique do lado dela. Eu não espero que seja diferente. Ela ficou mais alguns minutos, tentando argumentar sobre tempo para se acostumar, processo mais lento, mas eu já tinha decidido. O prazo que eu daria seria razoável, mas não indefinido. Antes de ir embora, já perto da porta, ela parou e me olhou de um jeito diferente. Você sabia da Camila? Antes de hoje, quero dizer. E desconfiava. Não da Camila especificamente, mas de um padrão que já se repetia havia anos. Ela suspirou, baixando os olhos. Meu irmão sempre foi assim, desde jovem. Nunca aprendeu a dizer não para tentação nenhuma. Aquela frase, dita quase sem querer, revelou mais sobre a história de Rodrigo do que qualquer confissão dele mesmo teria revelado. 2 semanas depois da instalação da placa, com o apartamento já circulando entre alguns interessados através do Cláudio, um episódio inesperado trouxe à tona uma parte da vida de Rodrigo que eu nunca tinha imaginado. Era um domingo de manhã. Eu estava tomando café na varanda quando a campainha do interfone tocou. Era a portaria, avisando que um senhor chamado Vicente Nogueira estava perguntando pelo senhor Rodrigo. Autorizei que ele subisse, achando que fosse algum colega de trabalho ou cliente antigo. Quando abri a porta, encontrei um homem de aproximadamente 55 anos, terno amassado, olheiras profundas, segurando o celular com força, como se aquilo fosse a última esperança dele. A senhora é esposa do Rodrigo Cavalcante? Sou Marina. E o senhor? Vicente Nogueira. Preciso muito falar com ele. Ando tentando contato há semanas. Aconteceu alguma coisa, seu Vicente? Ele olhou para a placa de vende-se fixada no portão do prédio, visível da entrada, e o rosto dele mudou de expressão. Esse apartamento tá à venda mesmo. Está. Ele passou a mão pelo rosto, visivelmente aflito. Então agora eu tenho ainda mais motivo para precisar falar com ele. O que houve, seu Vicente? Ele hesitou por um instante, depois começou a falar, com a voz tremendo de raiva contida. Eu conheci o Rodrigo há uns 8 meses, num evento de lançamento imobiliário. Ele me ofereceu um terreno numa área de valorização, dizendo que era uma oportunidade única, que só ia durar até o fim da semana. Depositei R$35 mil como sinal, para garantir a reserva. E depois? Depois disso, o negócio nunca se concretizou. Toda vez que eu pergunto sobre o dinheiro, ele diz que está resolvendo, que é só questão de tempo. Já faz meses. Convidei ele para entrar, pois não era conversa para ter em pé, no corredor. Sentamos na sala. Onde vocês combinaram os detalhes desse negócio, seu Vicente? Ele olhou em volta, reconhecendo o ambiente. Aqui mesmo, Dona Marina. Vim algumas vezes nesse apartamento. Sua sogra até serviu café numa das vezes. Disse: fica tranquilo. Essa é a casa do meu filho. Pode confiar. Fiquei paralisada por um instante. Nunca, em nenhum momento, eu tinha autorizado que reuniões de negócios acontecessem ali dentro, muito menos negócios que, pelo visto, envolviam algum tipo de golpe ou má-fé. O senhor tem algum comprovante desse depósito? Ele abriu o celular, mostrou o print de uma transferência bancária de R$35 mil, com o nome de Rodrigo Cavalcante como destinatário. Também mostrou um contrato de reserva simples, sem qualquer validade jurídica real, com o endereço do nosso apartamento anotado como endereço para correspondência. Naquele momento, tudo começou a fazer sentido. Os homens de terno que às vezes eu via saindo do apartamento, que eu sempre presumi serem colegas de trabalho ou parceiros comerciais de Rodrigo. Alguns deles, na verdade, provavelmente eram clientes, atraídos até nossa casa justamente para dar credibilidade e confiança a negócios que talvez nem fossem legítimos. Seu Vicente, eu preciso ser honesta, eu não sabia de absolutamente nada disso até agora. E não posso, de forma nenhuma, me responsabilizar por esse dinheiro. Mas eu vou ligar para o Rodrigo agora mesmo e deixar claro que o senhor está me procurando. Ele assentiu, os olhos cansados. Eu só quero meu dinheiro de volta, Dona Marina. Não quero confusão, nem injustiça. Quero só o que é meu. Depois que o senhor Vicente foi embora, liguei imediatamente para Rodrigo. Ele atendeu depois de alguns toques, num tom seco. O que foi?
Você já usou o endereço do meu apartamento como referência para fechar negócios com clientes? Um silêncio de alguns segundos. Que negócio? Quem te falou isso? O senhor Vicente Nogueira. Ele esteve aqui agora, dizendo que depositou R$35 mil num terreno que nunca existiu, e que você vem enrolando ele há meses. Ouvi ele soltar um suspiro irritado do outro lado da linha. Esse homem é chato demais. Fica inventando exagero. Ele mostrou o comprovante da transferência, Rodrigo, e mostrou um contrato com o endereço do nosso apartamento anotado como referência. Eu só recebo alguns clientes em casa para conversar com mais tranquilidade. O apartamento é grande. Aproveito o espaço. Não tem nada de mais nisso. Olhei para a sala à minha volta, o sofá, a mesa de centro, o quadro na parede, coisas que sempre pensei que faziam parte apenas da nossa vida familiar. Descobrir que aquele ambiente tinha sido usado, sem meu conhecimento, para dar credibilidade a negociações obscuras, mudava completamente a forma como eu enxergava cada canto daquele lugar. Por que o senhor Vicente acha que esse apartamento é seu? Rodrigo. Silêncio novamente. Ele não respondeu. Esperei alguns segundos, e foi justamente aquele silêncio prolongado que me confirmou que a pergunta tinha atingido exatamente o ponto que ele não queria tocar. Isso é assunto meu com o cliente, você não precisa se meter. Ri, sem humor nenhum. O seu cliente veio até minha porta cobrar dinheiro? Rodrigo, você acha mesmo que eu vou ficar de fora dessa história? Eu resolvo com ele. Então resolve. Mas a partir de agora, não traz mais ninguém aqui para discutir negócio nenhum. Ele ficou em silêncio por um instante e depois respondeu, seco. Tá bom. A ligação terminou ali. Guardei o celular e fiquei olhando para a sala por um bom tempo. Tudo parecendo, de repente, completamente diferente do que era antes. Nos dias seguintes, outros pequenos episódios começaram a se encaixar, revelando um padrão que eu nunca tinha percebido com clareza antes. Lembrei de uma vez, quase 2 anos antes, em que uma senhora ligou perguntando por Rodrigo, da Litoral Prime, querendo confirmar um endereço para assinatura de documentos. Na época, eu apenas repassei o recado sem questionar. Só depois entendi que provavelmente se tratava de outro cliente convidado a ir até nossa casa. Lembrei também de um jantar, cerca de 1 ano antes, em que Rodrigo insistiu para que eu preparasse algo especial porque clientes importantes viriam jantar conosco. Na ocasião, um casal de meia-idade elogiou muito a decoração, o tamanho do apartamento, e comentou, animado, que dava para perceber que o Rodrigo tinha muito sucesso na profissão. Na época, aquilo me pareceu apenas um elogio gentil. Depois da conversa com o senhor Vicente, aquele mesmo comentário ganhou um peso completamente diferente. Comecei a entender que, ao longo dos anos, Rodrigo tinha usado sistematicamente a estabilidade que eu tinha construído sozinha, com esforço próprio, muito antes de conhecê-lo como vitrine para parecer mais bem-sucedido, mais confiável, mais sólido do que realmente era. Conversei com Cláudio sobre o assunto, sem entrar em detalhes específicos, apenas perguntando se, no meio profissional dele, corretores costumavam usar endereços residenciais como estratégia de venda. Existe, sim, quem faça isso? Marina, ele me disse. Mostrar uma casa bonita, um endereço nobre, cria uma sensação de segurança no cliente. Mas normalmente isso é feito com autorização do dono do imóvel, ou em ambientes neutros, como um showroom ou escritório mesmo. E se não tiver autorização nenhuma, ele fez uma pausa. Aí já é outra história, Marina. Aí vira um problema sério, dependendo do que envolve. Enquanto tudo isso se desenrolava dentro de casa, o processo de venda seguia seu curso normal. Cláudio conseguiu agendar a visita de um casal interessado, Fernando, de aproximadamente 50 anos, empresário do ramo de logística, e a esposa dele, Patrícia, arquiteta. No dia combinado, um sábado de manhã, acordei mais cedo do que o costume. Não estava ansiosa com a venda em si, mas era a primeira vez, desde que tudo aquilo começou, que pessoas realmente interessadas em comprar viriam conhecer o lugar. Não fiz nenhuma arrumação exagerada. O apartamento já era naturalmente organizado,
Apenas abri as cortinas da sala, troquei as flores do vaso sobre a mesa e guardei alguns objetos mais pessoais. Dona Lúcia saiu do quarto enquanto eu limpava a mesa de centro. Hoje vem gente para ver o apartamento mesmo. Sim, Dona Lúcia. Ela apertou os lábios. Você tá fazendo isso rápido, hein? Não respondi. Sabia que qualquer palavra minha, naquele momento, só aumentaria o desconforto dela. Perto das 9 horas, Cláudio chegou um pouco antes, e minutos depois um carro preto parou em frente ao prédio. Desceram Fernando e Patrícia, ambos com um jeito educado e observador, o tipo de casal que realmente examina cada detalhe, ao invés de apenas elogiar por educação. Fernando cumprimentou. Muito prazer, Dona Marina. Já estávamos de olho nessa região há um tempo. Vimos o anúncio do seu apartamento ontem. Fiquem à vontade para olhar tudo com calma. Eles percorreram cada cômodo com atenção. Fernando verificou a orientação solar, o recuo da garagem, a estrutura da varanda. Patrícia se interessou principalmente pelos quartos, pela cozinha, pelo terraço nos fundos, chegando a abrir uma das janelas para observar a vista da lateral, perguntando se a região era tranquila à noite. Gostei do jeito como eles avaliavam o imóvel, não era do tipo que entra, elogia rapidamente, oferece um valor qualquer só para negociar. Ao subir para o segundo andar, Patrícia perguntou: a senhora vai deixar os móveis? O que é fixo, eu deixo. Os itens pessoais, eu levo comigo. Depois de quase 40 minutos de visita detalhada, todos voltaram para a sala. Dona Lúcia continuava no quarto. Eu sabia que ela ouvia os passos e as vozes, mas preferiu não sair. Fernando sentou-se, satisfeito. O apartamento é exatamente como as fotos mostraram. Se estiver tudo certo, sem pendência jurídica, sem financiamento em aberto, a gente já pode conversar sobre valores em torno de 8 milhões. Eu ainda ia responder quando, de repente, uma voz gritou do lado de fora do portão. O Rodrigo tá em casa. Todos viraram a cabeça na direção da entrada. Um homem de mais de 50 anos estava parado do lado de fora, celular na mão, expressão tensa. Reconheci imediatamente. Era o Sr. Vicente, de volta. Fui até o portão. Seu Vicente, o senhor está bem? Ele olhou para mim, aliviado ao me reconhecer. Dona Marina, que bom que a senhora me atendeu. Será que consegue chamar o Rodrigo? Já tentei ligar tantas vezes e ele não atende mais. Aconteceu alguma coisa. Ele olhou de relance para a placa de vende-se, ainda fixada no portão. Esse apartamento está sendo vendido mesmo. Está? Sim. O rosto dele ficou ainda mais tenso. Então isso complica ainda mais a situação. Se o Rodrigo está vendendo até a casa, alguma coisa séria deve estar acontecendo, e eu ainda não recebi o meu dinheiro de volta. Fernando e Patrícia, que tinham se aproximado da porta para se despedir, ouviram parte da conversa. Cláudio se aproximou também, discretamente. Vamos entrar, seu Vicente. Aqui fora não é lugar para essa conversa. Ele concordou, e entramos juntos. Fernando e Patrícia se entreolharam, visivelmente incomodados com o clima. Chegou 35 mil reais que eu depositei há meses, Dona Marina. Já perdi as esperanças de resolver isso numa boa. Patrícia perguntou, com cautela. Dona Marina, esse imóvel tem alguma relação com esses negócios do seu marido? Eu não tenho conhecimento de nenhuma pendência jurídica sobre o imóvel em si, respondi, com sinceridade. Mas, sendo honesta, essa é a primeira vez que eu tomo conhecimento dessa história com o Sr. Vicente também. Fernando assentiu, sério. Nós não vamos tirar conclusões precipitadas, mas estamos falando de um valor considerável. Se formos seguir adiante com a negociação, vamos precisar de uma checagem mais aprofundada da documentação, garantia de que não existe nenhum tipo de pendência ou disputa envolvendo o imóvel. Compreendo perfeitamente, respondi, sem tentar segurar os compradores com promessas que eu mesma não tinha certeza de poder cumprir. Depois de alguns minutos, Fernando e Patrícia se despediram, prometendo retornar assim que analisassem melhor a situação. Cláudio os acompanhou até o carro. Antes de entrar, ele olhou para mim,
num gesto silencioso perguntando se eu precisava que ele ficasse. Balancei a cabeça, indicando que estava tudo sob controle. Quando a sala ficou vazia, apenas eu e o Sr. Vicente, perguntei: Seu Vicente, como o senhor sabia meu endereço? O Rodrigo mesmo me trouxe aqui uma vez. Disse que clientes de confiança podiam conversar em casa, com mais tranquilidade. Eu achei que esse era o apartamento dele. O Rodrigo chegou a dizer, com essas palavras, que essa casa era dele. Ele pensou por um instante. Sinceramente, não lembro se ele disse exatamente isso. Mas a mãe dele serviu café numa das visitas e falou: Fica tranquilo. Essa é a casa do meu filho. Pode confiar. O Rodrigo não corrigiu na hora. Fiquei em silêncio. Durante todo aquele tempo, eu tinha presumido que os homens de terno que às vezes eu via saindo do apartamento fossem simplesmente parceiros de negócio de Rodrigo. Descobrir que, na verdade, alguns deles eram clientes enganados, possivelmente mudava completamente a percepção que eu tinha da minha própria casa. Por que o senhor decidiu voltar aqui hoje? Ele apontou para a placa lá fora. Vi o anúncio de venda circulando online ontem à noite. Pensei, se ele está vendendo até a casa, alguma coisa grave deve estar acontecendo. Tentei ligar e não consegui, então vim direto. Só naquele momento entendi completamente. A própria placa de venda, colocada por mim como resposta a uma questão pessoal entre eu e Rodrigo, tinha, sem querer, alarmado alguém que sempre acreditou que aquele apartamento fosse patrimônio dele. Seu Vicente, eu não posso me responsabilizar pelo dinheiro que o senhor emprestou ao Rodrigo, nem posso assumir a dívida em nome dele. Mas vou ligar novamente e deixar bem claro que o senhor está me procurando, e que essa situação precisa ser resolvida. Ele assentiu, cansado. Eu só quero o que é meu de volta, Dona Marina. Não quero confusão, só quero justiça. Depois da segunda visita do Sr. Vicente, decidi investigar um pouco mais a fundo. Por meio de uma amiga que trabalhava no setor administrativo da Litoral Prime, consegui confirmar que Rodrigo já tinha recebido, semanas antes, uma notificação interna informando sobre reclamações de clientes relacionadas a negociações fora do processo formal da empresa, ou seja, negócios feitos por fora, sem registro oficial, sem contrato válido, sem nenhuma garantia jurídica. Minha amiga, cuidadosamente, sem revelar detalhes confidenciais, mencionou que pelo menos 3 clientes diferentes tinham entrado em contato com a diretoria da empresa reclamando de valores pagos que nunca foram formalizados corretamente. Aquilo confirmava um padrão muito maior do que eu imaginava. Não se tratava apenas do Sr. Vicente. Rodrigo, aproveitando-se da confiança que conquistava com facilidade, vinha há tempos conduzindo negociações paralelas, provavelmente prometendo condições especiais, descontos, oportunidades exclusivas e usando a imagem de estabilidade e sucesso, simbolizada justamente pelo nosso apartamento de luxo, como ferramenta de persuasão. Fiquei pensando em quantas vezes eu tinha visto Rodrigo chegar em casa satisfeito, contando sobre mais um contrato fechado, sem que eu jamais desconfiasse de que parte daquele sucesso todo era construído em cima de promessas que talvez nunca tivessem intenção real de se cumprir. Enquanto isso, dentro de casa, o clima entre eu e Dona Lúcia continuava tenso, mas gradualmente diferente. Ela não voltou a gritar comigo, não voltou a insistir sobre minha casa. Parecia, aos poucos, absorver a realidade de que a decisão já estava tomada e que discutir mais não ia mudar nada. Certa noite, ao passar pela cozinha, encontrei ela sentada à mesa, olhando fotos antigas guardadas numa caixa de sapato. Havia fotos do casamento dela, fotos de Rodrigo criança, fotos de um Natal antigo, quando ainda moravam na casa própria dela, antes de vir morar conosco. Dona Lúcia, a senhora está bem? Ela levantou os olhos, surpresa com a minha presença. Só relembrando um pouco. Sentei-me do lado oposto da mesa, sem perguntar mais nada, apenas fazendo companhia em silêncio por alguns minutos. Ela pegou uma foto específica, um retrato dela mais jovem, ao lado do marido já falecido, na entrada da antiga casa deles. Sabe, Marina, eu nem me lembro direito de quando comecei a chamar esse apartamento de minha casa. Acho que foi tão gradual que eu nem percebi.
Entendeu, Dona Lúcia? 9 anos é muito tempo. 9 anos morando num lugar que eu sabia, no fundo, que não era meu, mas que parecia meu, todos os dias. Aquela confissão, dita num tom tão diferente do da discussão inicial, revelou uma parte mais vulnerável dela, talvez a mesma vulnerabilidade que, ironicamente, tinha permitido que Rodrigo usasse tanto a imagem da mãe idosa e dedicada quanto o apartamento espaçoso para convencer clientes de que ele era um homem de sucesso, cercado de estabilidade familiar. Cerca de um mês depois do início de todo o processo, Rodrigo me ligou pedindo para conversarmos pessoalmente. Combinamos de nos encontrar numa cafeteria perto do apartamento, no sábado à tarde. Quando cheguei, ele já estava lá, sentado, visivelmente mais magro do que da última vez que o vi. A camisa continuava impecavelmente passada, o cabelo bem penteado, mas a confiança de antes já não estava tão presente no rosto dele. Sentei-me à sua frente. Ele não comentou sobre Camila. A primeira pergunta foi sobre o apartamento. Você tá mesmo decidida a entregar o apartamento no início do mês que vem? Estou. A sua mãe ainda não se acostumou completamente com a ideia, mas o prazo já foi combinado com os compradores. Você não pode dar mais alguns meses para ela se organizar? Eu já dei tempo suficiente para todo mundo se organizar, Rodrigo. Ele me olhou, um misto de cansaço e frustração. Você não pode deixar minha mãe ficar mais um pouco. Eu não estou pedindo por mim. Rodrigo, respondi. Calma. Você é filho dela. É natural que se preocupe. Ele apertou as mãos, visivelmente tenso. Você precisa ser tão dura assim com tudo isso. Desde o dia em que assinei o divórcio, comecei a aprender a ser mais dura. Antes eu não sabia. Ele ficou em silêncio por um tempo, olhando para a mesa, e depois falou, num tom mais baixo. Eu sei que a história com a Camila te machucou. Se eu cortar contato com ela de vez, isso muda alguma coisa. Olhei para ele por um longo momento. Até aquele instante, ele ainda parecia acreditar que bastaria afastar uma mulher específica para que o casamento voltasse ao normal, como se o problema fosse apenas ela, e não um padrão que já se repetia havia anos. Você ainda acha que eu decidi me divorciar só por causa da Camila? Ele não respondeu diretamente. A Camila só foi o motivo que me fez assinar o papel. Rodrigo. Tudo o que aconteceu depois foi o que me fez entender que eu assinei certo. O rosto dele endureceu. Não repeti para ele, um a um, cada valor de dinheiro envolvido, cada funcionária mencionada, cada palavra que ele tinha dito para a irmã dele sobre mim ao longo dos anos. Não precisava mais. Ele sabia. Eu também sabia. Antes de eu me levantar, ele perguntou, num tom quase derrotado. Você não sente nenhum arrependimento de verdade? Peguei minha bolsa. Sentou. Ele levantou os olhos, quase esperançoso. Sinto que demorei tempo demais para entender certas coisas. Tem situação que, quanto mais a gente tenta segurar, mais a gente perde. Levantei-me e saí da cafeteria. Pela primeira vez em muitos meses, não olhei para trás. Atrás de mim ficava um homem que sempre acreditou que a mãe o defenderia incondicionalmente, que a irmã sempre o ajudaria, que os funcionários sempre obedeceriam sem questionar, e que a esposa sempre perdoaria, não importa quantas vezes ele ultrapassasse os limites. No fim, ele tinha ficado sozinho, diante das próprias escolhas. No início do mês seguinte, chegou finalmente o dia da mudança definitiva. Desde cedo, um pequeno caminhão de mudanças estacionou em frente ao prédio. Bianca chegou antes mesmo dos profissionais de transporte, trazendo rolos de fita adesiva e sacolas grandes. Assim que entrou, ela disse, as coisas da mamãe eu cuido. Você só verifica a sua parte. Concordiai. Tudo bem, Bianca. Só peço que não esqueça os remédios dela e os documentos importantes. Dona Lúcia estava no quarto do primeiro andar, onde tinha morado durante 9 anos. As gavetas estavam todas abertas, sobre a cama, roupas dobradas em pilhas organizadas, alguns potes de pomada, remédios para pressão, uma caderneta de consultas médicas e fotografias antigas do marido já falecido, todas separadas com cuidado. Fiquei parada na porta por um instante.
Ela me viu pelo reflexo do espelho. Pode entrar, Marina. Entrei devagar. Ela pegou uma fotografia antiga do marido, limpou o vidro com a manga da blusa e falou baixinho. 9 anos, né? Sim, Dona Lucia. Ela olhou em volta do quarto, quase vazio, comparando mentalmente com o dia em que tinha chegado ali, com apenas 2 malas pequenas. Agora, seus pertences preenchiam quase 10 caixas. Fica tanto tempo num lugar, e as coisas só vão se acumulando, ela disse, com um sorriso triste. Não sabia se ela estava falando literalmente sobre objetos, ou se referindo a outra coisa, mais profunda. Bianca entrou no quarto, interrompendo o momento. Mãe, esse cobertor grosso, leva ou não? Leva. Foi a Marina que comprou pra mim. Bianca olhou pra mim, meio sem graça. Deixa ela levar, tá bom? Eu ri, de leve. As coisas da sua mãe. Ela leva o que quiser, Bianca. Não precisa nem perguntar. O clima ficou um pouco mais leve depois daquilo. Perto do meio-dia, a maior parte dos pertences de Dona Lúcia já estava carregada no caminhão. Rodrigo ainda não tinha aparecido. Bianca explicou que ele estava resolvendo pendências na empresa e que iria diretamente para o apartamento alugado depois. Dona Lúcia, ao ouvir aquilo, apenas comentou, sem raiva na voz. Se ele está ocupado, tudo bem. Ela caminhou pela sala mais uma vez, depois foi até o jardim atrás do prédio. Parou embaixo de uma árvore que tinha ajudado a cuidar ao longo dos anos, acariciando o tronco com a mão. Lembrei que, num ano de chuva forte, um galho tinha quebrado, e ela mesma chamou um jardineiro para consertar, cuidando depois de cada broto novo que nascia. 9 anos vivendo num lugar, mesmo sem ser proprietária, são suficientes para qualquer pessoa desenvolver um vínculo emocional genuíno com aquele espaço. Eu entendia isso profundamente, e por isso nunca tentei apressar a saída dela de forma cruel. Depois de um tempo, ela se virou para mim. Eu nunca pensei que você fosse vender de verdade. Fiquei em silêncio. No começo, achei que você estava só magoada com o Rodrigo, que ia colocar a placa uns dias e depois desistir. Só fui perceber que você estava falando sério quando você aceitou reduzir o valor em mais de 300 mil. Só para fechar logo com os compradores. A senhora também acompanhou esse detalhe, mãe. 300 mil não é pouco. Não é, mas dinheiro se recupera com o tempo. Tem coisa que, quanto mais se arrasta, mais caro fica. Dona Lúcia baixou a cabeça, ficou em silêncio por um tempo, depois falou. Quando eu cheguei aqui, você me tratou bem, Marina. Isso eu nunca esqueci. Não respondi imediatamente. A senhora lembra que disse, no primeiro dia, que só ia ficar na casa dos filhos um tempinho. Ela assentiu, os olhos marejados. Fiquei tanto tempo que comecei a achar que já era meu mesmo. Falei com suavidade. A senhora vai se acostumar no lugar novo, com o tempo, e vai ter tudo o que precisar. Ela assentiu novamente, sem dizer mais nada. Bianca chamou lá de fora. Mãe, já vamos indo. Dona Lúcia pegou a última sacola pessoal. Antes de atravessar a porta, virou-se mais uma vez, olhando para dentro da sala, num último olhar demorado. Abriu o portão para ela. Bianca ajudou a mãe a entrar no carro, e depois se virou para mim. Se faltar alguma coisa no apartamento novo, eu mesma compro para ela. Você não precisa se preocupar. Tudo bem, Bianca. Ela hesitou por um instante, e então acrescentou. Obrigada por ter dado tempo suficiente para a gente se organizar direito. Eu não queria que a mamãe tivesse que sair correndo, no meio da noite, sem planejamento nenhum. Assenti, sem dizer nada. O carro partiu. Dona Lúcia ficou olhando para trás, pela janela, até o veículo virar a esquina e o prédio desaparecer da vista. Voltei para dentro do apartamento. O silêncio, de repente, parecia diferente e mais denso, mais definitivo. Pela primeira vez em muitos anos, eu estava completamente sozinha ali dentro. Alguns dias depois, com toda a documentação organizada, as verificações jurídicas concluídas sem qualquer pendência relacionada às dívidas de Rodrigo com terceiros, já que o imóvel estava exclusivamente em meu nome, reunimos todas,
as partes no cartório para a assinatura definitiva da venda. Fernando e Patrícia compareceram, acompanhados de um advogado próprio. Cláudio também estava presente, junto de um representante do cartório. O valor final fechado foi de R$ 5.300.000 a menos do que a proposta inicial de Fernando, uma redução que aceitei conscientemente, em troca de agilidade no processo e da garantia de que tudo se resolveria dentro do prazo que eu mesma tinha estabelecido. Enquanto assinávamos os últimos documentos, Cláudio comentou, de brincadeira: se você tivesse esperado só mais um mês, talvez conseguisse recuperar boa parte desses 300 mil. Marina: sorry. Fala mais isso e eu cobro consultoria em dobro. Cláudio: ele riu. Tudo bem. Você decidiu. Eu só acompanho. Assinei a última página. Fernando e Patrícia trocaram um sorriso satisfeito, finalmente realizando a compra da casa que tanto tinham admirado durante as visitas. No dia em que assinei o divórcio, eu encerrei um casamento. No dia em que assinei essa venda, eu encerrei também um espaço físico que guardava, dentro das suas paredes, mais de uma década da minha própria história, os primeiros móveis comprados com economia própria, os jantares em família, as festas de aniversário, as brigas silenciosas, as reconciliações que hoje, olhando para trás, eu reconheço que nunca resolveram nada de verdade, apenas adiaram o inevitável. Não senti nenhum tipo de vitória naquele momento. Senti, principalmente, alívio. Rodrigo nunca foi preso, nenhuma sentença judicial caiu sobre ele do dia para a noite. Mas, aos poucos, diferentes tipos de consequência começaram a aparecer na vida dele. A Litoral Prime abriu uma investigação interna mais aprofundada sobre negociações realizadas fora dos processos formais da empresa. Ele perdeu a gestão direta da equipe de vendas, sendo temporariamente realocado para uma função administrativa, sem contato direto com clientes. Diversos clientes antigos, ao saberem de rumores sobre as investigações, solicitaram formalmente a substituição do corretor responsável por seus atendimentos. Pessoas que antes eram próximas dele, colegas de trabalho, parceiros comerciais, começaram, gradualmente, a manter distância. Camila, segundo Bianca comentou uma vez, deixou de trabalhar diretamente ao lado dele, tendo sido remanejada para outra unidade da empresa. Bianca, por sua vez, guardou todas as mensagens e extratos que envolviam pedidos de dinheiro feitos por Rodrigo ao longo dos anos, mas deixou claro, tanto para ele quanto para o resto da família, que só se responsabilizava pela própria parte nas dívidas que porventura tivesse contraído em nome próprio. Dona Lúcia, depois de tudo que veio à tona, inclusive a conversa que ela mesma teve, sem saber, com o Sr. Vicente, oferecendo café e garantindo pode confiar, é a casa do meu filho, parou de defender Rodrigo cegamente diante de qualquer crítica. Ela nunca comentou diretamente comigo sobre o assunto depois da mudança, mas Bianca relatou, meses depois, que a mãe dela tinha ficado profundamente abalada ao entender o tamanho real da situação. Quanto a mim, deixei definitivamente para trás o papel de esposa que vivia limpando as consequências dos erros alheios, sustentando aparências, cedendo espaço até não sobrar mais nada de mim mesma. Certa tarde, meses depois de tudo resolvido, Rodrigo ligou. A conversa foi curta. Você já entregou o apartamento de vez? Já entreguei. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Tá certo. Ninguém disse mais nada depois disso. A ligação terminou ali, sem despedida formal, sem última tentativa de reconciliação. Era, de certa forma, o fim definitivo de um capítulo que já vinha se encerrando, aos poucos, havia muito tempo. Durante muitos anos, Rodrigo se acostumou a usar coisas que nunca foram completamente dele. O apartamento da esposa, para parecer bem-sucedido diante de clientes e colegas, a confiança das pessoas ao seu redor, para ultrapassar limites que jamais deveria ter cruzado, o orgulho da própria mãe, para sustentar uma imagem de filho responsável e estável. Principalmente, a paciência da esposa, acreditando, talvez, que ela jamais teria coragem de ir embora. Eu não derrotei Rodrigo. Eu apenas fui a primeira pessoa a dizer, claramente,
em voz alta: essa parte aqui é minha. Você não usa mais. Depois de mim. Cada pessoa ao redor dele, à sua própria maneira, fez o mesmo. Bianca deixou de cobrir os erros dele. Camila se afastou. Os clientes buscaram outros corretores, e até Dona Lúcia parou de repetir, automaticamente, que o filho sempre tinha razão. No dia em que entreguei as chaves definitivamente aos novos donos, fiquei parada em frente ao portão pela última vez, observando o prédio que por tantos anos eu chamei de lar. Lembrei, com clareza, da frase que Dona Lúcia tinha gritado naquela manhã, meses antes: minha casa, e você vende sem falar com ninguém. Store. Se eu pudesse voltar àquele exato momento, minha resposta continuaria exatamente a mesma. Porque aquele apartamento nunca foi dela. E, no fundo, nunca tinha sido de fato do filho dela, também apenas emprestado, silenciosamente, ao longo de muitos anos, por uma mulher que confundiu generosidade com obrigação. Mas cuidado e generosidade jamais deveriam significar entregar, para outra pessoa, o direito de decidir os rumos da própria vida. Na vida, é preciso saber estabelecer limites, mesmo quando esses limites doem, mesmo quando magoam pessoas que amamos. Porque, no fim das contas, bondade sem fronteira nenhuma deixa de ser virtude e passa a se tornar apenas um convite silencioso para que os outros ultrapassem, cada vez mais, aquilo que nunca deveriam ter tocado. Se essa história fez sentido para você, deixa seu like aqui no canal. Se quiser compartilhar sua opinião, sua própria experiência, ou até discordar de algo que a Marina fez, deixa nos comentários. Adoro ler as reflexões de vocês. Muito obrigada por acompanhar até aqui. Desejo a vocês e às suas famílias muita saúde, paz e que a melhor idade venha sempre acompanhada de pessoas que amam de verdade, sem condição nenhuma. Um abraço apertado e até a próxima história aqui no Paz na Melhor Idade.